Você acabou de ver a situação de quem depende do transporte público em São Luís. Outra situação e bem complicada também vivem os rodoviários. É que o sindicato da categoria denuncia que os trabalhadores são obrigados a pagar pelo conserto dos coletivos que acabam danificados pela falta de infraestrutura na cidade. Situação que ganhou repercussão na Câmara de Vereadores de São Luís, com o vereador Marcial Lima, que é com quem eu converso agora aqui no nosso estúdio. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo aqui. Bianca, satisfação. Tudo bem? A satisfação é toda minha em recebê-lo aqui, um grande jornalista e agora um vereador na Câmara dos Vereadores e lutando aí pelos direitos. Bom, Marcial, a gente viu a situação dentro da Câmara, onde com a sua voz foi explicado essa denúncia do Sindicato dos Rodoviários de que os próprios trabalhadores é que precisam arcar com as despesas dos veículos, onde a culpa de muitas vezes a necessidade desse conserto é pela falta de infraestrutura na cidade. Eu quero saber o pós, o que veio depois dessa sua denúncia. Teve alguma conversa com o sindicato? O que você pretende fazer diante dessa situação? Eu acho que a Câmara Municipal é a tribuna livre do povo, né, a participação popular, até porque nós fomos eleitos pela população. Nós levamos para a tribuna da Câmara na terça-feira, quarta-feira, esse tema. Teve uma repercussão muito grande, até porque o sindicato já tinha denunciado. E, na verdade, é um problema, Bianca, que vem acontecendo também com assalto. Quer dizer, o rodoviário também paga o assalto em algumas empresas. E o sindicato, ontem, transformou a nossa participação na Câmara uma denúncia muito mais grave, que não tem uma única empresa. São todas as empresas que praticam este crime contra o trabalhador. Você já imaginou, quem está nos acompanhando agora em qualquer parte da cidade, principalmente na zona rural, que mora, por exemplo, na área da Avenida São Jerônimo. O motorista, com certeza, que faz linha para essa região, ele vai deixar o dinheiro dele todinho na empresa, porque ele não vai ter condição de circular nessa região de São Luís e não ter problema no coletivo, pela falta de infraestrutura. Quer dizer, além desta área que eu estou citando, tem várias em São Luís do Maranhão. Então nós denunciamos, estaremos procurando o Ministério Público durante a semana, vamos conclamar aqui a Defensoria Pública, procurar o Ministério do Trabalho, e denunciar essa situação. O trabalhador não pode ser responsabilizado por um problema de infraestrutura que atinge a cidade. Ele não pode pagar o assalto, ele não pode pagar a peça do coletivo. Eu recebi uma denúncia, Bianca, durante o dia de ontem, que tem trabalhador pagando R$5.000, descontando no seu salário R$5.000 porque quebrou uma peça cara de um coletivo. Você já imaginou? Recebe, esse não é nem o valor de um salário deles, né? O desconto vai durar o quê? O semestre inteiro, praticamente. Trabalhar para pagar. Trabalhar para pagar. E um agravante. Isso vem descontado no contra-cheque do trabalhador, mas lá no contra-cheque não está especificado que é um desconto pela quebra de um equipamento do ônibus, de uma peça do coletivo. Lá, segundo o sindicato, é incluído que é um adiantamento salarial. Como é que pode ser um adiantamento salarial? Então isso é muito grave, nós levamos para a Câmara Municipal, vamos dar continuidade durante a semana, iremos procurar Isaías Castelo Branco, que é o presidente do sindicato, e dizer que a Câmara Municipal de São Luís está preocupada com essa situação. Bom, os passos seguintes, como você acabou de falar, seria procurar a justiça, mas de quem é a responsabilidade pelo conserto desses ônibus? A responsabilidade é da empresa, claro, né? Agora, a prefeitura tem um papel fundamental também, porque a prefeitura pode recomendar, até porque o ônibus é uma concessão pública, que a empresa não cobre do trabalhador. Então, a SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, ela pode fazer uma recomendação ao empresário que ele não pode cobrar especificamente do motorista por a quebra de um amortecedor, de uma mola, um pneu furado. Quanto é que custa o pneu de um ônibus? Quer dizer, o salário do motorista, talvez o que ele receba por mês, talvez não dê para pagar um pneu. Imagina, por exemplo, o salário dele vai ficar todo na empresa. Nós vamos procurar exatamente o Ministério do Trabalho e denunciar, porque o que está acontecendo em São Luís é um vício, já vem de muito tempo. Já imaginou, por exemplo, um frentista pagar pelo assalto? Funcionário de uma farmácia, nós recebemos uma denúncia. O interessante é que este tema é tão importante que nós levamos para a Câmara Municipal. Depois disso, várias pessoas nos procuraram, que tem farmácia, que são todas, que também cobra do funcionário o preço do assalto.
que tem posto de combustível que cobra também pelo assalto, cobra do frentista. Não pode. Nós precisamos criar uma lei municipal que discuta este assunto na Câmara Municipal. Se pode, Bianca, por exemplo, culpar alguém por um problema que não foi causado por esta pessoa. O motorista é o responsável pela infraestrutura da cidade. O rodoviário é quem pavimenta a rua. O rodoviário é que leva a infraestrutura para o bairro. Vereador, pode ser responsabilizado. É o seguinte, a gente percebe que muitos ônibus têm quebrado, ônibus não resistem, às vezes, a frota não é boa, né? Alguns buracos. Era justamente isso que eu gostaria de perguntar. Foi feita uma licitação aí, algumas empresas venceram o processo licitatório, onde uma das partes mais importantes seria uma frota nova. A gente pode perceber que existe algum problema com essa frota que não resiste, às vezes, a alguns tipos de buracos e os ônibus se quebram facilmente? Conversei com o secretário Canidé Barros sobre esse assunto tem 15 dias. Estive na SMTT, fomos tratar deste assunto, tratar do transporte na zona rural. E eu questionei exatamente ao secretário isso aí. Secretário, como é que vocês vão atender uma demanda na zona rural se tem local da zona rural que o coletivo não vai? Né? Se o coletivo, esse que já é antigo, da frota antiga, não vai, como é que o empresário vai colocar um ônibus novo para atender uma região que não tem infraestrutura, Bianca? Não vai. Quer dizer, além da frota não ir, da frota que é mais nova, vamos dizer de 2016, os ônibus que chegaram em 2016, o ônibus velho também não tem condição de entrar. Eu cito para você aqui comunidades praticamente que estão sem transporte. Maracujá, Cinturão Verde, região rural de São Luís. Não tem infraestrutura, não tem condição do ônibus chegar. Então, quer dizer, a frota de ônibus de São Luís, para algumas regiões, ela não mudou. Ela continua praticamente a mesma, uma frota antiga, até porque o empresário não vai colocar a frota nova para circular numa região que não tem infraestrutura. Então, isso é um problema grave e grave também, porque se quebra a peça do ônibus dessa frota velha, o rodoviário também é obrigado a pagar, porque é um ônibus que faz parte de uma empresa de São Luís. Segundo o sindicato, todas elas estão cobrando pelo prejuízo causado aí por causa da infraestrutura. Bom, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal. Pois não. Como é que está sendo aí esse primeiro ano na Câmara Municipal? Como é que tem sido essa sensação, esse trabalho, saindo da rádio, do jornalismo? E agora, uma nova área e lutando pela população. É uma experiência boa, é uma continuidade de um trabalho. Você sabe que a gente tinha um projeto, trabalho social muito forte, principalmente por meio da TV e do rádio. O rádio continua. Eu não saí do rádio, continuo na Rádio Mirante, de 5 da madrugada até 7h30. Continua madrugando, continua acordando cedo. Entendo, Bianca, e você, telespectador, há de convir que o cidadão que é vereador, vereador não é profissão. A profissão minha, que eu passei por uma universidade, é o jornalismo e o radialismo. E o vereador é uma função pública ortogada pelo povo. Eu estarei lá até quando o povo permitir. Se o povo entender que eu mereço continuar como vereador, vai me dar essa oportunidade daqui a aproximadamente 4 anos. Senão, eu vou sair porque o povo vai me tirar. Então, terei que ter um bom comportamento. Levo para a Câmara Municipal uma experiência boa, de humildade, simplicidade, de conhecimento da cidade, respeitando os meus pares, tá certo? Respeitando as pessoas, respeitando a cidade e tratando os assuntos de São Luís com muita responsabilidade. Nós temos que debater São Luís. São Luís é uma cidade que precisa ser discutida. A entrada dela, a educação, a saúde. Se pode mais permitir, Bianca, que São Luís é uma cidade tão bonita, não se possa, por exemplo, praticamente hoje, usar o nosso litoral por uma discussão de que as nossas praias não estão autorizadas para o banho. Então, isso tem que ser discutido. Se pode mais permitir que o nosso maior patrimônio da cidade esteja também largado. O nosso centro histórico, né? O nosso mercado central. O mercado central de São Luís, hoje ele tem uma concorrência, não é o feirante. A concorrência do mercado central é a falta de infraestrutura, é a desorganização. Quem está lá resistindo é o feirante. É que ainda mantém a presença lá, vendendo, lutando para sobreviver. Porque o benefício por parte da autoridade praticamente não chega. E você que deve ir à feira, né? Deve ir ao supermercado, e quem vai sabe disso, que a maior concorrência do feirante, além da falta de infraestrutura, é a rede de supermercado.
que investiu nas feirinhas durante a semana, que tem uma certa infraestrutura, que tem um estacionamento. E os mercados que estão largados, que estão abandonados. Quer dizer, se você for à cidade de Florianópolis, que é uma ilha, igualzinha a nossa aqui, você encontra o Mercado Central, Bianca, que é um ponto turístico da cidade. Então, esse será o papel do vereador Marcial Lima na Câmara Municipal. Respeitando o próximo, levando uma experiência de rua, de conhecimento da cidade, uma pessoa que conhece bem da Estiva até os principais bairros de São Luís, e vamos ver se a gente consegue ocupar um bom papel naquela Câmara. E tem sido assim. Quem acompanha as sessões da Câmara Municipal está vendo a nossa atuação de respeito à população. É isso, a nossa equipe acompanha, a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho, o trabalho de todos os vereadores da Câmara, e muito obrigada pela sua presença aqui, é um prazer. Muito obrigada. Obrigado a você, um bom fim de semana às pessoas que nos acompanham. Obrigada. E a seguir, o projeto itinerante do Ministério do Trabalho.